Bom dia. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja conosco em mais esse dia. E a pergunta que não quer calar: os levitas são aqueles que cantam nos dias de hoje? Tem pessoas que incrivelmente pensam e acabam falando isso. Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto daqui a pouco. Vamos orar antes? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos e com o propósito de lermos e meditarmos nas suas escrituras. Nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos ajude para que nós entendamos aquilo que está escrito e que o Senhor venha nos transformar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, dentro daquilo que nos é lícito hoje em dia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Abençoe o nosso dia. Nós agradecemos também por todas as necessidades que nos são supridas. Amém e amém. Então hoje nós iniciaremos falando a respeito do livro de Levítico. Então estaremos dialogando e meditando a respeito dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Levítico. E é interessante já começarmos em dizer o que é a palavra Levítico, ou o que são os levitas. Levítico, na realidade, significa que é um livro referente às práticas dos levitas. É um livro que diz como os levitas deveriam praticar o seu ofício. E que ofício era esse? Até o momento, os levitas, narrados aqui na Escritura Sagrada, eram responsáveis por fazer a função de sacerdote. Arão e os seus filhos. Arão era irmão de Moisés. E os seus filhos, que eram sobrinhos de Moisés, todos eram da tribo de Levi, inclusive Moisés. Eles foram separados para serem o sacerdote da tenda, onde estava o tabernáculo, onde estava todos os objetos que Deus havia pedido para que eles construíssem, e eles eram também responsáveis pelos sacrifícios. Sim. Então, respondendo à pergunta, levitas são somente aqueles que vieram da linhagem de Levi, ou seja, aqueles que vieram da descendência da tribo de Levi. Portanto, hoje em dia, é certo dizer que entre nós aqui não existe nenhum levita, tá bom? Então, se por ora você ouviu que os levitas são aqueles que cantam, aqueles que tocam, na realidade não. Eles tinham essa atribuição também lá no futuro, mais para frente aqui vai falar que eles carregavam a arca da aliança. Só quem era da tribo de Levi, só os levitas podiam fazer isso, mas que fique claro que hoje em dia nós não temos mais levitas, né? Sim. Então no capítulo 1 começa a falar a respeito dos holocaustos, que eram as ofertas, as oferendas que o povo fazia de animais para que eles fossem redimidos, para que fossem perdoados. E aqui no livro de Levítico começa a explicar como deveria acontecer esse sacrifício. Sim, na verdade o Senhor chama Moisés, né? E fala com ele como que vai ser feito cada sacrifício, de que maneira vai acontecer, né? E aí, então ele começa a explicar sobre os gados grandes, os gados miúdos, e depois vai para as aves e depois para os manjares. Exatamente. Então no capítulo 1 explica como deveria ser cada um desses holocaustos. E o importante também que eu encontrei foi que essas ofertas eram voluntariamente. Sim. Aqui no capítulo
capítulo não, né? No versículo 4, se eu não me engano, cadê? Ah, não, no 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, então os animais precisavam ser sem manchas. A porta da tenda da congregação a oferecerá, da sua própria vontade, perante Deus. Ou seja, era voluntária, era da própria vontade, não era obrigatório. Sim. Então, a partir daí, passa a voluntariedade de oferecer um sacrifício a Deus para expiação, para perdão dos pecados. Sim. Depois, no capítulo 1, ele explica como será a oferta no caso de gados grandes, miúdos e aves. Sim. E no 2, aí começa a falar a respeito dos manjares. O que te chama a atenção no capítulo 2, para eu ver se chamou a atenção como a minha atenção também? Algo te chamou a atenção no capítulo 2? Bom, acredito que não. Tem algo aí? Me chama a atenção que em relação aos manjares, o que sobrava, Arão e seus filhos poderiam ficar. Isso, e era santificado a Deus. Exatamente. Então isso me chamou a atenção, né? Em relação aos animais, não, né? Mas em relação aos manjares, eles poderiam ficar com o que sobrava. Os animais, quando eram entregues, eram degolados, depois o sangue deles eram derramados, e os filhos de Arão, que eram sacerdotes, derramavam ali Sim. no altar aquele sangue, e depois ele era totalmente queimado, né? Tinha o local correto para fazer cada oferta, né? Cada oferta, e ele tinha o local apropriado para queimar cada parte do Oriente, Ocidente, o Norte, né? Do gado. Já os manjares não. Os manjares era um procedimento diferente. Eles levavam os manjares, que na realidade os manjares o que eram? Eram vegetais, era parte da colheita, era milho, era esse tipo de coisa. Tinha também as ofertas de bolo cozido, né? E o interessante que também me chamou a atenção é a respeito do sal, que teria que salgar todas as ofertas. Não poderia nem colocar nem fermento e nem mel. Teria que ser todas salgadas, né? Uhum. E o sal representa, é um símbolo de continuidade, né? Ali, pesquisei então, irmãos, assim, um pouco, e o sal ali naquela época ali, que tem um simbolismo do sal na Bíblia, né? Mas naquela época representava a durabilidade e a continuidade entre Deus e o povo de Israel. E o que eu me lembrei do sal? Que a esposa de Ló vira uma estátua de sal. E o sal é um símbolo de purificação, né? Então eu fiquei pensando, nossa, por que a esposa, claro, a gente está em Levítico, mas por que a esposa de Ló virou sal? Será que ela foi purificada? Interessante. Naquele momento? É algo que eu não havia refletido, não havia pensado, né? Mas aí teríamos que estudar um pouquinho mais a fundo para tentar entender, porque somente com a leitura bíblica ali daquela questão da mulher de Jó, não entra em detalhes, de Ló, isso, desculpa, não entra em detalhes do que aconteceu com ela, só fala que virou uma estátua de sal, mas não especifica alguns detalhes que... Só para refletirmos, né, pensarmos, claro, nós não estamos aqui afirmando e nem colocando nenhuma informação isso, mas para a gente refletir, né? Se o sal tem esse simbolismo de purificação, de durabilidade, de continuidade... de preservação também. Então é para se refletir, né, no mínimo. Exatamente. Porque muitos utilizam o sal até hoje como conservante. Como conservante, né? Exatamente. Para conservar, a mulher tempera ali no Nordeste, o pessoal utiliza o sal para conservar a carne estendida sobre os varais. Quem já tem algum parente ou já viu algo do tipo, mata-se um animal e também salga. Meu avô faz isso lá no Pernambuco. Ele salga, estende sobre os varais e deixa lá secando. E o sal conserva até secar a carne. Interessante.
E vamos agora para o capítulo 3, Exato. que falava a respeito dos sacrifícios de gratidão. Sim. Porque os primeiros sacrifícios eram como que reconhecendo a necessidade de sacrificar a Deus pelo pecado que as pessoas tinham. Era um sacrifício, de certa forma, como por as pessoas sentindo necessidade daquilo, pelas tamanhas coisas que Deus havia feito, pela necessidade que eles tinham de Deus, pela dependência que eles tinham de Deus. Então, eles se sentiam obrigados, não obrigado pelas pessoas, mas por eles mesmos. Eles sentiam essa necessidade Sim. de ofertar esses holocaustos a Deus, oferecer a Deus o gado sem mancha, né? Por gratidão mesmo, como diz aqui, né? Por graça e... Não, eu estou dizendo, eu estou separando o primeiro Sim. sacrifício Sim. desse sacrifício do capítulo 3. O primeiro sacrifício Entendi. era como algo que a pessoa tinha necessidade Entendi. de fazer por reconhecer a sua condição de dependente de Deus. Sim. Agora, o segundo sacrifício, o segundo tipo de holocausto, era um sacrifício de gratidão. Porque as pessoas se sentiam gratas por tudo que Deus tinha feito, pelo perdão, pela libertação que eles tinham alcançado, pelas providências, pelas necessidades supridas, pela glória de Deus que era manifestada diante os olhos deles. Sim. Então eles já tinham feito o holocausto, o sacrifício de necessidade, e além disso tinham alguns que sentiam o desejo, a alegria de ofertar um pouco mais ao Senhor por gratidão, porque sentia prazer, estava com paz no seu coração. E era uma forma, né, de fazer, de agradecer, era a forma que eles tinham ali, né? Então a importância da gratidão. Sim. Né? A importância de agradecer, a importância de festejar também, Sim. de fazer algo como se tivesse realmente agradecendo, demonstrando essa gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele nos faz. Sim. Hoje em dia, por exemplo, uma forma de ofertar a Deus, de demonstrar gratidão a Deus, é amparando o órfão e a viúva. Sim, que é o que Jesus, inclusive, deixa como um mandamento, né? Que ampare os órfãos e as viúvas, né? Porque qualquer um que ajudar um dos pequeninos estará ajudando o próprio, estará, né, sendo grato ao próprio Cristo, né? Trazendo aqui para o texto. Exatamente. E podemos ser gratos de várias formas, né? Nós podemos ser gratos a Deus, dando testemunho mesmo de nós mesmos para com Cristo, né? Aonde quer que nós venhamos estar, festejando, compartilhando nossas a palavra. Atitudes, né? Exatamente. Com o nosso temor, com o Exato. nosso respeito, com a obediência. Sim. Pelo amor, não Sim. por obrigação, mas porque amamos Deus, nós obedecemos ou procuramos obedecê-lo. Exato. Por amor, por gratidão. Assim nós devemos seguir a nossa caminhada com Cristo. Né? Sim, e foi muito bom esses 3 primeiros capítulos de Levítico. É isso aí. Amanhã nós estaremos novamente com os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Levítico, e você mais uma vez está convidado, tá bom? Amanhã às 9h40. De fim de semana é às 9h40, para o pessoal levantar um pouquinho mais tarde aí. Então às 9h40, amanhã, estaremos refletindo sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Levítico. Um grande abraço para vocês, Tchau, tchau. um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.